Boa noite a todos. Meu nome é Milena, sou do Instituto Arco Brasil. Estou muito feliz por estar aqui com vocês para esse bate-papo, que tem como título A Identidade e Finalidade da Educação Infantil. Tem algumas pessoas chegando ainda, eu estou responsável por admiti-las aqui no nosso bate-papo. Tem muitas pessoas chegando, nós tivemos um número muito grande de inscrições, perguntas muito interessantes para a gente conversar hoje, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Nós tivemos inscrições de vários lugares do país, muitos lugares, mas o estado que mais nós tivemos inscrição foi o estado de Minas Gerais. A construção de um projeto político de um projeto educativo, de uma escola da infância, se faz a partir de conceitos, de palavras cheias de sentido, que nos afetam e nos fazem refletir. Gostaria que vocês conhecessem mais também nossas redes sociais do Instituto, né? Nós temos o Instagram, o Facebook, temos materiais que vocês podem utilizar, refletir sobre a educação infantil, além de outras temáticas. E para hoje, nós vamos receber duas convidadas especiais, que vocês já viram no convite, né? A professora Roberta Rocha Borges, ela coordena o programa de estudos em educação infantil no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, do NEP, da Unicamp, é professora de pós-graduação, da Unicamp também, já foi diretora de creche, tem uma ampla experiência na educação infantil e tem trabalhado com o Instituto Arcor também em um programa que chama Um Novo Olhar para a Infância. Está com a gente também a Terezinha Clay Moreira, ela é pedagoga pela Unicamp, foi diretora e coordenadora pedagógica por 25 anos, faz parte da equipe do programa Primeira Infância em Foco da Fundação FEAC. É voluntária da Aliança pela Infância, conselheira do Conselho Mundial de Cultura de Paz de Campinas e membro do GEPAS, Grupos de Estudos para a Paz da Faculdade de Educação da Unicamp. Agora eu passo a palavra para elas, que com muito carinho prepararam esse bate-papo para a gente, que eu também vou aprender muito aqui. Eu não sou especialista em educação infantil, em primeira infância, e espero que a gente tenha uma noite muito agradável. Passo agora para a Roberta e para a Terê. Boa noite, é uma alegria fazer parte desse encontro, né, em que a gente possa aí discutir a identidade e a finalidade da educação infantil. Nós preparamos, né, eu, Terezinha e Milena, este encontro a partir das perguntas, então, que vocês nos mandaram, então, para que vocês possam aí fazendo essa conexão, né, das dúvidas que vocês têm e de alguns apontamentos que a gente traz para a gente sair daqui com uma ideia, né, desse projeto da educação infantil, né, que a gente defende para as nossas escolas atuais, né? Então, eu desejo um bom encontro para todos, né, e todas, e passo a palavra aí para a Terezinha. Boa noite a todas e todos, é um grande prazer estar aqui. Nossa, mãe, eu estou vendo uma pessoa super conhecida que trabalhou comigo, a Miriam, a primeira pessoa que eu vi aqui na frente, que prazer enorme. E assim, eu fico bastante feliz de ver tanta gente, né, numa terça-feira à noite, interessado, né, atento, e aqui num momento de troca para que a gente possa conversar. Então, eu acho muito importante, em primeiro lugar, o porquê de uma roda de conversa, né? Então, nós três, né, como a Roberta gentilmente colocou, nós três partilhamos aí essa construção desse encontro, e essa conversa é muito porque a conversa ela gera essa conexão, né? A conversa ela contempla a fala, a escuta, a pausa, e tudo isso gera, né, muita intimidade.
Assim, quando a gente partilha, né, as nossas reflexões, as nossas dores, as nossas conquistas, a gente tem, assim, essa oportunidade de exercitar essa escuta empática. E aí a gente aceita muito essas diferenças, né, e descobre junto com isso as nossas singularidades. E quando a gente vem para cá, né, junto com a gente, vem toda a nossa história de vida, as relações que a gente já estabeleceu nas várias escolas que a gente já trabalhou, as crianças que a gente conheceu, pelas quais a gente se sentiu desafiado, afetado. Traz junto para essa roda de conversa os colegas, os diretores, os coordenadores. A gente traz principalmente a nossa escola, né? O nosso endereço de transformação nesse mundo. Eu acho que é isso que a gente quer hoje, né? Compartilhar com vocês, dar voz para vocês, né? Para essa escola bem singular onde a gente atua, que é a melhor de todas, né? Mesmo com todos os acertos e erros, né? Que a gente sabe, a gente sempre está buscando isso, né? Na nossa prática diária. Então, eu vou começar pelas perguntas de vocês, e a professora Roberta, ela fez uma organização por temáticas, que a gente agrupou as perguntas, procurando contemplar todo mundo. Claro que, né, o tempo que a gente tem, a gente vai fazer o melhor que pode, né? E se ainda com todas essas perguntas, alguém de vocês tiver coisas para nos perguntar, o chat também é uma forma, né, de participação. Tá bom? Então, nós iremos começar, e agora eu peço licença para ler aqui, né? Então, assim, o que nós combinamos e conversamos, assim, com muita profundidade, é que a gente respeita muito a escrita das perguntas, nós acolhemos a forma como elas foram escritas, né? E nós não temos essas respostas pontuais, mas é como a professora Roberta vai desenvolver, nós temos reflexões muito sérias, muito éticas, questões, dúvidas e tudo aquilo, né, que possa, de alguma forma, contribuir para esse encontro de escuta. Então, dentro da temática proposta, uma das perguntas diz respeito a essa identidade, né? Que é o que é a primeira infância, né? Porque isso é uma pergunta importante para esclarecer o que é a primeira infância, a diferença da primeiríssima. Podemos começar por aí, Roberta? Podemos. Eu penso que a nossa temática, né, é sobre a identidade e a finalidade da educação infantil. Então, seria importante, né, que vocês, à medida que a gente for conversando com essas perguntas, dialogando, a gente vá elaborando um mapa de palavras, né, para que a gente possa ir respondendo, né, que escola a gente está defendendo, né? Então, qual é essa identidade e finalidade da educação infantil? O que nós queremos na primeiríssima e na primeira infância das nossas crianças, né? Então, é importante que a gente vá fazendo esse mapa de palavras e construindo esse pensamento, né? E tudo que eu for apontando aqui, né, a partir das perguntas que a Terezinha vai me colocando, eu acho que é importante a gente deixar claro, né, que a gente se baseia, né, nos documentos oficiais, né, do MEC, nas pesquisas científicas, né, que nós temos em relação a esse período, na nossa Constituição, né? Então, as respostas que a gente foi tentando elaborar é a partir, né, de um estudo que a gente vem desenhando no Núcleo de Políticas Públicas, junto com a FEAC e junto
com a Arcor, né? Então, a primeiríssima infância, e depois eu vou falar um pouco da educação infantil, né? Então, a primeiríssima infância é esse período, né, que a criança já está no ventre da mãe, né? Então, que precisa ser assistido até por volta dos 3 anos, né? Então, é um período que hoje ele tem uma repercussão muito grande, porque a partir dos estudos da neurociência, foi comprovado, né, o quanto esse momento ele precisa ser assistido, né, por muitos profissionais, com muita responsabilidade, né, para que a gente tenha aí um desenvolvimento pleno dessa criança, né? E aí eu entro na educação infantil, né, estendendo um pouco essa resposta, e dizendo, então, que a educação infantil, ela consiste nessa primeira etapa da educação básica, né? E ela é dividida em 2 segmentos, a creche e a pré-escola. Então, a creche é um espaço educacional voltado para os bebês e para as crianças de 4 meses a 3 anos, ou desculpa, para os bebês e para as crianças, sendo que os bebês entram, né, com 4 meses e saem com 3 meses. Enquanto que a pré-escola, né, é um espaço para as crianças de 3 anos a 5 anos. E aí, né, eu acho que essa primeira resposta é importante que a gente compreenda, né, esse espaço, então, da primeiríssima infância e da continuidade dessa primeiríssima infância. Então, a escola é um local que a gente precisa deixar muito organizado, né, para atender a todas essas crianças. E aí, só fazendo um último apontamento, para a gente ter essa clareza, então, né, que locais são esses, né? Que finalidade que tem esse espaço de acolhimento das nossas crianças. A gente pensa que tem como finalidade promover a educação no seu sentido mais amplo, ou seja, possibilitar o cuidado, o aprendizado e a formação dos bebês e das crianças, né? E, além disso, é um espaço, né, fundamental para o crescimento dessa criança. Então, quando a gente coloca essas 3 palavras, né, essas 3 colunas, eu acho que aí a gente já teria um momento de uma amplitude de discussão. Então, a educação infantil não é um espaço só para o cuidar, ou só para aprender, escolarizar as crianças, né? É um espaço, educação no sentido amplo significa isso. Eu cuidar, eu aprender e eu formar essas crianças. E isso, se a gente for ver, não é só na educação infantil. Isso é para todos os segmentos da educação, mas aqui a gente está enfatizando este momento. Bom, vamos para a primeira pergunta dessa dimensão da finalidade, como a Roberta colocou, né? Como oferecer contextos para as crianças garantindo o seu protagonismo, né? Como assegurar espaços adequados para desenvolver as múltiplas linguagens? E como trabalhar os campos de experiência de forma integrada? É uma pergunta muito ampla, né? E que traz nela muita coisa relacionada à finalidade, não, Roberta? Antes da gente entrar, né, nesse ponto que a Terezinha traz, né, que a gente é o próximo do aprendizado, então é importante que a gente compreenda, né, que a identidade é isso. É importante que a gente compreenda, então, que a educação é um direito da criança, né?
todos os bebês e todas as crianças, eles têm direito à educação, né? E é responsabilidade da sociedade defender um projeto educativo para a infância que oportunize o desenvolvimento integral. Eu preciso dizer isso, né? Porque a gente vai falar desse aprendizado, dessas múltiplas linguagens, né? Mas eu estou olhando para esse desenvolvimento como um todo, em todos os aspectos do desenvolvimento dessa criança. O aspecto afetivo, o aspecto físico, o aspecto cognitivo, né? Então, aspecto social, eu olho para todos esses aspectos quando eu proponho uma escola de educação. Então, eu não coloco um aspecto, né, um aspecto sendo superior em detrimento ao outro, né? E aí, a educação, ela também promove o crescimento e emancipação das pessoas que habitam naquela comunidade de aprendizagem. Então, a criança ali dentro da escola, né, ela está numa comunidade de aprendizagem e ela vai aprender com os adultos que estão naquele espaço, né? Nós somos pessoas que as crianças, né, elas aprendem muito pela experiência e pelas nossas experiências, então ali nós somos pessoas, né, em que as crianças nos olham para o aprendizado, né? E aí, continuando ainda um pouquinho para entrar nessa pergunta da Terê, né, mais especificamente desse aprendizado, né, a gente defende o direito à educação como um bem público e um patrimônio da humanidade, né? Então, olha a responsabilidade desta primeira infância, né? É um patrimônio, né, a educação, porque aquilo que acontece dentro da escola, a formação, né, os aprendizados, o cuidado, né, é a forma como ela vai estar dentro da sociedade. Então, a gente almeja que essa escola, né, então aí falando de um primeiro ponto do aprendizado, a gente almeja que essa escola, para os bebês e para as crianças, ela promova, primeiro, uma vida coletiva, né, e cidadania, né, dessas crianças, e sendo a prática democrática como eixo fundamental das relações de educação infantil para promover uma sociedade que valorize a paz. Terezinha, e aí eu queria deixar, antes da gente falar das aprendizagens das múltiplas linguagens, porque eu sei que você é uma estudiosa, né, dessa área, e eu não poderia dizer que a escola é um espaço relacional. Uma das primeiras aprendizagens que as crianças têm, e a gente precisa cada vez mais, né, Terezinha, deixar isso claro, que as relações, elas são aprendidas na escola, né? Então, a paz, o diálogo, né? A participação, isso é aprendido, né? Antes até da gente falar de qualquer outra aprendizagem mais das outras linguagens, né, Terezinha? Queria que você comentasse um pouco isso, Terezinha, porque eu sei que você é estudiosa dessa área, né? Faz parte aí de um grupo, né? Então, quanto a gente valoriza essa forma de estar dentro da escola da prática democrática? Eu acho que principalmente, né, a escola sendo vista como um espaço do exercício dessa cultura da infância, né? A cultura da infância que tem com ela o brincar, o explorar, o observar, o pesquisar, né, o participar. Eu acho que quando esses direitos todos são assegurados para a criança,
essa escola da infância, ela possibilita até uma pergunta que foi feita aqui, né, que se a gente pode chamar na educação infantil a criança de estudante. Então, quando a gente vê, né, uma criança pesquisadora, e a pesquisa ela faz parte desse universo, né, da criança, essa pesquisa espontânea, onde a criança vai ver um casulo agarradinho no tronco da árvore, então ela vai observar, né, o tronco da árvore, a aspereza, a cor, o casulo. Então, a partir do momento que essa criança estabelece essa postura de pesquisadora, com toda certeza, isso, né, a gente não pode dizer que é estudante nos termos formais dessa palavra, né, mas ela não deixa de ser uma exploradora desse universo que está ali ao alcance dela, né, e por isso que essa escola da infância precisa assegurar espaços de brincar, aproximação da criança com a natureza, espaços ao ar livre, todas essas coisas que contemplam, né, Roberto, uma escola da infância. Eu posso passar para a próxima pergunta relacionada à identidade, para depois a gente ir para a parte da finalidade? Pode sim. Então, vamos lá. Aqui foi uma pergunta bem genérica, porque por quais caminhos anda a educação infantil na região? Então, a gente, assim, né? Qual região? Então, a região de que a gente está falando hoje, né, é uma, mas como a Milena falou, nós temos hoje, né, aqui um universo muito grande de estados participando, especialmente em maior quantidade, o estado de Minas Gerais, né? Então, eu acho que assim, essa educação infantil, não, Roberta, hoje vai muito bem. Eu acho que você pode dizer isso melhor do que eu, né? Porque hoje já existe todo esse cuidado histórico. Você sabe o espaço, como foi difícil a educação infantil chegar onde ela está hoje, né? Nessa posição tão valorizada e que a gente espera que seja cada vez mais, né? E eu acho que até ampliando um pouco mais do que região, né? Então, hoje se tem uma defesa por essas escolas de infância no contexto mundial, né? Hoje se pensa nessa escola, então, que a Terezinha estava nos dizendo, né? Então, que prioriza as relações, a prática democrática, que prioriza a criança como pesquisadora, né? Então, que essa criança ela tem a oportunidade de ter muitas experiências significativas dentro da educação infantil, né? E experiências ricas, né? Para que ela possa realmente aprender experiências concretas, né? Porque a pesquisa ela nasce dessa experiência até a gente formar um conceito, né? Por isso que a gente defende isso. Então é da ação para uma representação, para um conceito. Então, hoje, né, eu vejo que luta-se por essa educação infantil, não só na nossa região, né? Eu acho que a FEAC, a Arcor está disseminando projetos que nascem dessa natureza, porque é uma educação de qualidade, mas hoje essa educação é uma educação que as escolas de educação infantil do mundo, né, vêm defendendo como uma educação de qualidade. A próxima pergunta, ela diz sobre o tempo da criança, né? Então, eu acho importante, Roberta, você como especialista, né, dizer um pouco desse tempo da criança, desse ritmo, né? O que foi perguntado para a gente, o que nós achamos sobre esse tema, do tempo da criança? O tempo da criança, né, dentro da escola, é um tempo diferente do tempo que muitas vezes nós adultos instituímos, né? E é importante, então, quando a gente defende, né, essa escola significativa para a criança, de qualidade, de pesquisa, né? É uma escola que a pesquisa por si só, né, a gente demora um tempo para realizá-la,
né? Então, a gente veio muito falando da continuidade das experiências das crianças. Então, ela não se finaliza naquele momento, naquele tempo do adulto, né? Ela pode até ter um tempo que ela precisa terminar, mas a gente dá a oportunidade, dá continuidade para que ela continue realizando essa pesquisa, né? E quando a gente escolhe trabalhar com a prática democrática, por isso que eu enfatizei esse eixo, né, que é uma prática que nos possibilita escutar a criança, né, e escutar as crianças para quê? Para melhorar os procedimentos que nós temos dentro da escola, né, e olhar para essa infância. A nossa sociedade já está tão, né, acelerada, né, e o aprendizado, ele não deve ser algo acelerado, ele deve ser algo calmo, e a criança está aprendendo, né, a comer, ela está aprendendo a fazer coisas, então é um tempo mais moroso, e a gente precisa respeitar, então, dentro da escola, essa forma da criança olhar para esse tempo, porque ela não olha para esse tempo marcando o relógio, mas ela olha esse tempo para que ela possa fazer uma ação bem feita. Então, que a gente pense um pouco nessa perspectiva, que a gente olhe, então, para essa criança e dê o direito a ela de ter uma infância tranquila, com calma, né? Com esse direito de aprender as coisas no seu ritmo, no seu tempo e não no tempo do adulto, né? Porque muitas vezes é a primeira vez que ela está se relacionando com aquele objeto de conhecimento, né? Imagine vocês tendo que ligar um computador, né? Que é a primeira vez, você, né? Vem um adulto, não, aperta aqui, faz assim, vai, né? Então, que a gente possa respeitar essa tranquilidade do aprendizado da criança na escola. Eu vejo a sua fala, né? Eu me recordo muito, assim, das experiências do cuidar, né? Que a gente observa muitas vezes nas escolas. Nós entendemos muito bem que os ritmos, né? Muitas vezes é isso que a Roberta falou, o tempo da criança é diferente, muitas vezes a gente observa o professor rapidinho tirando a camiseta, colocando a camiseta na criança, às vezes vai lá, tira os sapatos sem sequer, né, perguntar, ó, dá licença, eu vou trocar o seu sapato, ou então, você conseguiria trocar essa camiseta sozinho? É a mesma coisa que alguém chegar e tirar o nosso sapato sem nos perguntar se a gente queria, né? Ou calçar uma meia rapidamente, né, bruscamente. Então, esse mesmo cuidado que a gente tem nas nossas relações, né, ter esse cuidado também, né, nesse tempo da criança, esse tempo que ela precisa para aprender a vestir uma camiseta, para ter autonomia, né? E é claro, muitas vezes ela pode não conseguir, mas ela passou pelo processo de tentar, né? E aí sim o adulto falou, eu posso te ajudar? Se vê que ela não consegue, né? Então, esse é um exemplo que é muito comum, né, no chão da escola, a gente vê essas situações, assim, e que o tempo da criança está ali mostrando, né, que ela precisa, né, de ter mais calma. Muito bem, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, né, que diz respeito, porque essa escola é para todos, né? Então, a respeito do trabalho com as crianças, né, numa perspectiva da inclusão, né, dentro dessa proposta de identidade e finalidade da educação infantil, né, como encaixar, né, o assunto também da vida saudável dentro dessa temática. Então, são duas perguntas em uma, né? Quais atividades a gente pode desenvolver, né, pensando na inclusão, e também como encaixar esse assunto da vida saudável dentro dessa temática. A gente vai apresentar, né, no final do nosso encontro, nós preparamos um material que vai falar, né, de um cotidiano extraordinário, né?
para que vocês consigam, inclusive, para que o nosso encontro não fique só nessa questão de falar, né? A gente quer muito mostrar para vocês o funcionamento dessa escola que nós defendemos, né? E essa escola que nós defendemos da educação infantil, né? Então, é uma escola para todos, né? Então, é uma escola que acolhe as diferenças, né? Então, e como a gente acolhe as diferenças, né? A gente vai acolhendo o ser humano, né? A criança, e olhando para aquela criança, né? Que às vezes é diferente de nós, e pensando, né? Como é que ela pode estar dentro da escola, né? Eliminando as barreiras para que ela possa conviver naquele espaço, né? Então, a gente fala de uma escola para todos, né? E a gente vai mostrar, então, no próximo bloco de perguntas, né? Inclusive, como que isso é possível fazer, né? Só queria dar um exemplo, né, nós temos hoje um grande número de crianças autistas, né? Eu sei que eu não quero generalizar, mas eu quero trazer um ponto. A gente sabe que o autista é muito sensível a ruídos, né? E se a gente for ver, não é só o autista, né? É o ser humano. Quando a gente vai numa praça de alimentação do shopping, é muito barulho, né? Então, como que a gente pode, inclusive, pensar numa escola, né? Mais silenciosa. Não estou falando que a escola não deva ter barulho, mas espaços mais silenciosos, né? Refeitórios que a gente pode organizar de modo que essa alimentação não seja tão ruído, com tanto ruído, né? Então, ir pensando no trabalho com os pequenos grupos, né? Para que a gente possa aí ir desenhando esse projeto de uma escola, por exemplo, para todos, né? A inclusão, né, como diz a professora Maria Tereza Egler, que é uma pessoa que eu estudo muito e trabalho com ela, né, ela diz que a inclusão é uma possibilidade de trazer a inovação para a escola. Então, quando a gente olha, né, para essas crianças, a gente está trazendo novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas, né? Então, que a gente acolha, né, essas crianças e aprenda a viver com elas, porque na sociedade elas também estarão. Em relação à alimentação saudável, Terezinha, no cotidiano extraordinário, eu mostro um pouco esse ponto, fica mais claro. Muito bem, vamos continuar então. Então, Roberto, agora nós vamos para aquele bloco que depois antecede a apresentação, tá? Da experiência com a escrita. Então, dentro dessa temática, nós tivemos aqui algumas perguntas e eu vou agrupá-las para que eu possa, em seguida, né, a gente começar a fazer essa apresentação. Nessa apresentação, a Roberta vai detalhar muitas coisas riquíssimas desse processo, né, da construção da escrita pelas crianças. Então, uma das perguntas é: por que não se pode alfabetizar uma criança antes dos 6 anos? É claro que a Roberta já até falou bem no começo, né, a importância dos documentos normativos, né, de tudo que é seguido hoje em termos de legislação e adequação, né, para a infância. Então, por que não se pode alfabetizar uma criança antes dos 6? E em relação também a uma turma grande, como registrar e o que registrar nas experiências e vivências das crianças em turmas lotadas? Então, eu acho que essas duas perguntas, né, elas também podem ser tratadas no momento da apresentação, né, do PowerPoint. Aí você que vê, Roberta, se você prefere tratar agora ou durante
o PowerPoint. Só vou fazer uma abertura, Terezinha. Então, né, a Terezinha, no começo, falou aí um pouco que tinha uma outra pergunta das múltiplas linguagens, né, Terezinha? Como trabalhar, como desenvolver as múltiplas linguagens, como trabalhar o campo de experiência de forma integrada, né? E aí, essa questão da alfabetização, né? E essa outra questão, né? Que ela nos coloca de uma turma, né? Uma turma numerosa. Então, voltando um passo atrás para a gente ir para frente, né? Então, lembrando, né, que a educação infantil, né, é um lugar que a gente defende, né, um espaço para aprendizagens significativas dessas crianças, né? E a gente projeta esses ambientes nas múltiplas linguagens. Então, eu vou trazer logo em seguida um PowerPoint, né? A gente não valoriza só a escrita, porque senão a gente acaba escolarizando essa criança, né? A gente faz um trabalho de desenvolvimento integral dessa criança. A gente valoriza todas as linguagens, né? A matemática, a escrita, a leitura, a ciência, a arte, né? A argila, a música, a geografia, a história. Então, a gente não valoriza uma única, né? E lembrando que a criança ela é muito curiosa, né? Então, ela tem uma curiosidade, né? Por aquilo que está escrito na escola, por aquilo que está escrito no mundo, né? Então, ela traz isso lá, eu trabalho a partir da escuta que a criança me traz. Então, até nós trouxemos aqui, né, um PowerPoint em que a gente mostra como esse espaço é organizado em pequenas áreas de trabalho. Aí, só lembrando essa pergunta, né? Hoje nós temos uma legislação, né, que defende um número X de crianças, né, de tal idade, por um espaço físico na escola, né? Então, isso precisa ser respeitado, é lei, né? Não sou eu, Roberta, que vou dizer que de grupo de crianças de 5 anos tem que ter no máximo 25 crianças, isso é lei, eu não posso ultrapassar isso, né? Como crianças de 3, né, tem ali a sua especificidade, né, e a sua quantidade, né, a especificidade da idade e a quantidade de crianças. E aí a gente defende um trabalho, né, nos pequenos grupos para que a gente possa dar essa escuta para as crianças. E aí eu trago um exemplo prático, né, para vocês. A Terezinha vai colocar esse PowerPoint mostrando, então, essa defesa, né, dessa escola que a gente vem aí trazendo como elementos de espaços de políticas públicas, né? Então, né, lá como eu disse, né, a gente não deve priorizar uma única linguagem, né? Então, a gente trabalha com muitas linguagens. E aí, né, dentro desse espaço, porque a gente dá a oportunidade da criança fazer a pesquisa dela, a experiência que ela tem com cada uma das linguagens, essa construção, por exemplo, como que eu vou deixar a ciência de lado, né? Que é uma experiência da natureza que a criança faz, né? Que evidencia muitos elementos e teoria. A criança constrói teorias a respeito, né, dessa linguagem. Como que eu vou deixar isso de lado? Então, a gente valoriza uma escola que abrange muitas linguagens. Mas, se eu tenho essa defesa, né, o próximo PowerPoint, né, o próximo slide,
eu mostro, inclusive, como que a gente vem organizando essa escola para trabalhar essas linguagens, né, dentro de um mesmo espaço em que a criança, naquele dia, escolhe uma das experiências de pesquisa para que elas construam, né? Porque a pesquisa, gente, é uma forma inata do ser humano de aprender. O ser humano aprende pela pesquisa, não é só a criança. Nós também aprendemos pela pesquisa, né? E não pela transmissão de conhecimento. Isso precisa ficar muito claro. Então, né, a gente tem organizado, né, então, esse espaço, né, da sala das crianças, né, com essas múltiplas linguagens, né? Então, ali, ó, nós temos a área da biblioteca, nós temos a área da ciência, né, nós temos o ateliê, passa para a gente, né, a gente tem aí, né, porque a gente sabe que, por exemplo, o desenho é uma das linguagens que a criança está aprendendo e é muito interessante para ela. Então, como que a gente organiza esse espaço, né, do ateliê? Então, né, olha lá, então a gente vai organizando e dando a identidade de cada uma das áreas de trabalho na educação infantil. E aí eu trago uma pequena narrativa, né, da área da escrita, porque nós não somos contra, né, a trabalhar com essa linguagem na educação infantil, mas muitos autores acabam não deve se trabalhar, não, e até a ciência vai dizer que é importante esse trabalho, né? Porque tenta se escolarizar a criança pequena na educação infantil. Então, aqui nós temos um contexto que foi pensado, né? Tem a área da escrita, né? E um contexto que foi pensado para as crianças escreverem, olha lá, algo real, que é significativo para a criança, a escrita de um bilhete, passa para a gente, Tere, por favor. Então, a gente vê, né, então, esse espaço, né, da área de trabalho, do contexto investigativo, preparado, né, para a gente compreender como é que as crianças constroem um bilhete a partir desses elementos. Ela está num processo de construção da escrita, pode passar. E aí, então, né, a professora indaga as crianças, o que é um bilhete, né? É uma coisa já escrita, foi escrita por outra pessoa. O José Pedro diz, para entrar no ônibus, precisa de bilhete. Aí o Arthur diz, eu já escrevi um bilhete, usei papel e giz. Lucas diz, é uma cartinha, é um livrinho de cartinha. Passa para a gente. Então, aqui as ideias iniciais, né, que as crianças têm. Para quem que vocês escreveriam esse bilhete, né? O José Pedro diz, eu vou fazer um bilhete para minha mãe, né? E inicia a escrita, né, de algumas letras para apoiar a sua escrita. Pode passar, por favor. Aí ele diz, como faz o T? Quero escrever te amo. Depois de escrever te amo, pede à professora para escrever o nome da mãe, Sabrina. Pausadamente, a professora vai falando a palavra e ele escreve A-R-N. Ao observar sua escrita, pensa que está faltando alguma e acrescenta a letra S no final da palavra, pois sabe que essa letra tem no nome de sua mãe. Olha lá, a criança, ela sabe que o nome da mãe dela escreve com S no início. Ela não sabe ainda todo o processo, mas ela sabe que começa com a letra S. Mas quando a professora fala Sabrina, ele põe o A, o R e o N. Pode passar, Tere? Lucas observa a escrita do amigo e diz, antes do B tem o T. Olha como o colega está interessado, né,
no que o amigo está fazendo. Escuta o conselho do amigo, volta-se a olhar para o bilhete, sua escrita não tem grafado a letra B, mas José Pedro acolhe a fala de Lucas e acrescenta a letra I em seu bilhete, entre a letra R e N. E podemos observar que a letra sugerida pelo amigo é a menor do que as demais. Então, ele acrescenta, né? Olha, ele sabe que tem o S, ele põe no final, e o amigo fala, não, tem o BRI, I, né? Porque ele usou o R. Aí ele põe o I, né? Nesse bilhete pronto. José Pedro, empolgado com o término do bilhete, logo pede um envelope e cuidadosamente dobra suas palavras como se fossem preciosas e não pudessem escapar. E o bilhete à espera de ser entregue, né? Então, né, Tere, eu acho que neste PowerPoint, né, a gente vai vendo, né, o quanto as crianças no pequeno grupo e trabalhando com formas significativas, né, as crianças, elas estão envolvidas no trabalho dessa pesquisa, porque é uma pesquisa delas e não nossa enquanto adultos, né? E aí a gente traz um outro contexto da matemática, né? Até para responder, né, Tere, um pouco essa questão de como a gente precisa ir trazendo esses materiais, né, significativos para o aprendizado da criança. Pode passar, Tere, por favor? Porque para nós, às vezes a gente vem com esse pensamento, isso é matemática, né? Mas a matemática está para nós, né? As crianças numa mesa, né, de composição, elas vão brincando, né? E vão construindo, criando, elas vão pensando, né? Então, a educação infantil, ela é muito voltada para isso, né? Para essa construção, para essa criação, né? Que as crianças trazem com materiais potentes, né? Organizado para as ações da criança. E a gente adulto está olhando ali, nossa, ela está fazendo matemática, classificação, seriação, né? Mas a criança, ela está fazendo uma composição na mesa de luz. Pode passar para a gente, Tereza? Então, a gente vai ver, né, como esses materiais, né, naturais, né, ele dá essa possibilidade de construir essa relação mais poética com as crianças, né? O quanto esses materiais, eles possibilitam, né, esse afeto, a criança é afetada por esse material, porque ela tem muita curiosidade, interesse, motivação de conhecê-lo. Pode passar, por favor, Tereza? Então, em pequenos grupos, né? As crianças trabalham para estabelecer essa composição, né? Então, a gente vai vendo na mesa de luz, né? Por exemplo, aqui abaixo, à esquerda, né? Uma criança faz uma cruz, né? E não só uma cruz. Olha como tem uma simetria entre as flores, uma narrativa das cores, ela vai combinando todo esse material, né? Aí uma das crianças, aqui agora à direita, né? Ela faz uma composição, inclusive individual, embora seja coletivo, ela faz... mexendo os pauzinhos, né? Ela faz o J do José, né? Então, olha como a mesa possibilita não só uma composição matemática, mas também uma composição de escrita, né? E olha a simetria que ela vai fazendo, ela coloca uma folha de coração aqui à direita e uma à esquerda, né? E aí, né, a gente vai compreendendo que esse caminho de criação vai nascendo uma obra de arte, né, dentro das escolas de educação infantil.
E esse trabalho, a gente fez uma fotografia dele, né? E nós colocamos dentro da escola, porque isso vai marcando, inclusive, um outro pensamento que eu quero dar para vocês, que é como que vai nascendo a cultura da infância, né? Os pensamentos da criança dentro dos espaços e não o pensamento do adulto, né? Então, a gente não leva desenhos estereotipados para as crianças, né? A gente não transmite conhecimento, mas possibilita essa criação. E aí, né, Tere, isso também vai muito ao encontro da pergunta, né, que fizeram de como construir a identidade dessas crianças tão pequenas, né? A identidade é a própria criança ir se conhecendo. Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva, né, de possibilitar ela fazer coisas, ela construir, né, ela vai vendo quem ela vai se identificando com aquilo que ela faz. Então, construir a identidade da criança é dar essa possibilidade dela fazer as coisas para que ela conheça, né? Então, a gente defende muito o projeto educativo com essa identidade e essa finalidade da criança fazer coisas, dela experienciar coisa, né? E o brincar é muito esse elemento que ela brinca, né? Ela vai no parque, ela enche uma panelinha de terra, ela vira, né? Ela está fazendo coisas. Então, que a gente possibilite, né, nas muitas linguagens que a escola ofereça, essa forma, né, de trabalho, de que ela que não seja escolarizado como uma atividade pronta para ela executar, mas que ela possa brincar naquele espaço, construir e transformar. Eu acho da maior importância isso que você traz, Roberta, porque, assim, né, hoje, a gente estava até conversando sobre isso nós três outro dia, uma das perguntas que também chegam muito para a gente é as famílias, né, os pais querem que as crianças venham com atividades, né? Então, brincar para eles é algo assim, não está aprendendo nada, só está brincando na escola, né? Então, esse tipo de questionamento é muito comum, né? Então, assim, muitas vezes ainda há uma grande expectativa, não só dos pais, às vezes até da gestão de algumas escolas, por uma natureza mais competitiva, às vezes de uma região, então uma escola quer fazer mais do que a outra, e com isso a gente vai atropelando muito tudo isso que a Roberta trouxe, né? Que é essa importância de respeitar os campos de experiência hoje, que são, né, na verdade, esses campos de experiência, eles vieram de toda essa grande escola que é a educação regiana, né? Então, isso também foi trazido para a nossa base hoje. Então, é importante considerar que essa escola da infância, ela precisa assegurar para a criança esse tempo do brincar, que pelo brincar ela aprende conceitos importantíssimos, né? A Roberta, outro dia mesmo, num dos nossos encontros, mostrando as crianças brincando com as sombras, desenhando a partir das sombras, o quanto que isso tudo é importante e possibilita grande desenvolvimento da criança, né? E os campos de experiência, né, Tere, que é o currículo da educação infantil, né? Eu vou fazer não vou entrar nisso, porque nosso tempo daqui a pouco já está esgotando, né, Tere? Mas é o currículo da educação infantil, né? A gente trabalha com currículo aberto, né, na educação infantil, porque a gente trabalha com a prática de escuta, né? É importante a gente dizer isso, né? E por isso que vai nascendo essas experiências tão importantes para a criança, né? E a gente vai vendo que o brincar para a criança é a forma dela aprender, né? Então, a gente precisa documentar esse processo, né? E cada vez mais dialogar com as famílias sobre isso.
E eu tive agora, né, a gente no meio, agora no encerramento desse semestre letivo, eu acompanho muitas escolas, né, e essas escolas estão mudando para essa forma. Então, na reunião de pais, né, eles apresentaram essa documentação, que é essa forma de bilhete. Eu fiz um recorte aqui, mas que um grupo trabalhou na escrita desse bilhete. E aí os pais ficaram, inclusive, muito emocionados, porque eles entenderam esse processo de construção que as crianças vêm fazendo, né? E a escola de educação infantil também tem esse trabalho, né, tão respeitoso com as famílias, né? A gente vai falar mais para o finalzinho, né, Tereza, sobre as famílias, né? Isso. Se a gente quer que as famílias sejam corresponsáveis, né, do nosso trabalho da educação, se a gente quer que essas famílias entendam esse processo, a gente precisa criar espaços de diálogo para conversar sobre a educação com as nossas famílias, porque eles têm um pensamento de educação baseado no senso comum. Então, como é que a gente faz encontros na escola para dialogar sobre a educação, né? Sobre temáticas importantes da educação, para que esses pais vão saindo desse senso comum e vão se aprofundando no conhecimento, né? Então, essa é um papel nosso enquanto profissionais da educação. É da maior importância, né, Roberta, nesse projeto educativo de uma escola democrática, essa participação, né, esses pais dentro da escola, trabalhando em mutirões, trabalhando, né, em projetos que a escola vai construir e contando com a participação deles, né, então, às vezes, reformular uma horta da escola, implementar um brinquedo novo construído pelos pais de forma colaborativa, junto com a escola, com as crianças, engajando todo mundo. Essa é a escola que a gente deseja, né? Que as crianças possam ter ali os pais por perto. Isso, assim, há ganhos para todo mundo, né? E, inclusive, para esse cuidado responsivo dos pais, porque muitas vezes, assim, as crianças passam a maior parte do tempo na escola, né, em período integral, o convívio com a família é muito menor do que o convívio que a criança tem na escola, né, com os seus pares, com os seus coleguinhas, com a equipe da escola. Então, é muito importante essa família perto, né, para ela compreender essa importância do tempo da criança. Podemos passar o outro vídeo, Rô? O outro PowerPoint? E só para, né, falar um pouco com vocês, né, a Milena me apresentou, né, depois de uma grande experiência na educação, mas eu fui professora também, né, do município de Paulínia, por 10 anos. Eu fui professora de educação infantil, né, e o que a gente está trazendo, né, nesse projeto, depois a gente pode disponibilizar material, tem material concreto com fotografias para vocês, né? Essa escola que a gente está defendendo é uma escola que, lembra que eu disse no começo, que traz essa relação, é uma comunidade, né? Então, a gente visa essa família de uma outra forma, né? E eu falo isso porque eu também já fui professora, né? E quando que eu me comunicava com as famílias para falar do desenvolvimento da criança, né? Eu falava numa reunião de meio de fim de ano, né? E a gente sempre pontua aquilo que é frágil da criança e não aquilo que é forte daquela criança, esse processo, né? Então, a gente precisa conquistar essas famílias com muitos movimentos dentro da escola, né? Com celebrações, né? Com mostrando esse processo, discutindo essa organização dos espaços para que eles possam, vivendo experiência, né, que as crianças fazem dentro da escola, para eles irem compreendendo, né? E quando a gente
pensa nessa escola, né, a gente pensa, então, como que vai nascendo esse cotidiano extraordinário dentro da escola. Então, a Terê, né, para a gente aí não se alongar, a gente fez um material que mostra, né, essa escola que a gente veio conversando desde o início da nossa live, né, como que é esse cotidiano extraordinário que a gente também quer estar lá dentro, né, enquanto profissional da educação, né? Olha só, Roberta, a Wanda colocou uma mensagem agora aqui no chat que eu achei bem interessante. Aliás, gente, o chat está demais. Nós vamos salvar tudo que vocês colocaram aí, mas assim, a Wanda, seria bom, é Wanda de Faria, não sei de onde a Wanda é, de que lugar desse mundão nosso aqui, Brasil. Seria bom se os pais também estivessem participando dessa live. Wanda e demais professores e todos, vamos pensar nessas possibilidades, não, Milena, de fazer uma live para os pais, falando da educação infantil, da escola da infância. Com certeza, a gente sabe Né? que é fundamental isso, né? Eles escutarem mais, né, sobre o desenvolvimento das crianças, sobre essa questão do brincar, né? Vamos planejar assim para o próximo semestre. É um ciclo de lives aí que a gente pode Aí a gente vai aproximar as precisar, pessoas. isso, a gente vai precisar da colaboração daí dos gestores de fazer essa divulgação, né? Então, esse cotidiano, né, que a gente pensa a partir desse projeto educativo, né, que tem essa finalidade, essa identidade, ele vai nascendo, né, esses princípios e esses valores, né, nesse cotidiano. Então, a gente vê que é uma escola que espera, que traz narrativa, que tem entrada e despedida, que acolhe, que organiza os ambientes, que pensa nos materiais inteligentes, que tem pausas, que tem pertencimentos, atenção e cuidado, que tem espaços pessoais e de trânsito, que tem organizações autônomas de grupo, né, que tem conflitos, né, que tem propostas ao ar livre, corresponsabilidades, troca, reflexão dos documentos projetuais, né, então é uma equipe que trabalha juntas, que tem uma aliança comunicativa, né, entre os educadores e as crianças, entre as crianças e as crianças, né, que tem uma assembleia, uma paisagem de grupo e uma negociação dessas ideias, né? Por que eu estou dizendo isso? Aquelas perguntas, né, que a gente não respondeu, de conflitos, né, Terezinha? Quando a gente adulto, lembra que eu disse para vocês, nós vamos mostrando essas experiências para as crianças, né? E elas vão vivendo e entrando nesse clima de harmonia, de tranquilidade, né? Então, por isso que eu trago como é que a gente faz uma escola, né, que reflita esses princípios e esses valores. Porque se o adulto tem essa proposta de trabalho em conjunto, de emoção, né? A gente vai vendo isso nos reflexos das crianças. Pode passar, Tereza? Então, olha, uma escola que espera, né? Que foi projetada, pensada, né? Aquele espaço para acolher as crianças, né? Em todos os lugares, no parque, né? Na grande praça que essa escola tem, foi pensado para acolher o aprendizado das crianças. Pode passar. Que tem essa entrada e essa despedida da família, né? Então, a criança compreende que agora é o momento que ela vai estar na escola e que a mãe está indo para o trabalho ou indo fazer os afazeres de casa, né? Então, esse rompimento do vínculo também é muito cuidadoso. Pode passar. Então, que
ali tem profissionais que estão prontos para acolher essa criança, né? Como é gostoso a gente ser acolhido, né? Abraçado, embora nessa pandemia a gente não possa fazer muito isso, né? Mas recebido com um sorriso, com uma palavra amiga, né? E as crianças também precisam disso. Pode passar? Que tenha uma assembleia, né, uma roda da conversa, né, para que seja discutido aí aquilo que vai ser feito, né, nesse cotidiano, que a gente possa aí ter uma rotina desse dia com fotografias, né, para que as crianças que estão construindo essa noção do tempo, né, ela ir acompanhando, olha, eu fiz isso, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, né? Isso é um respeito para a criança, né? Ela ter aquilo que ela vai fazer durante esse período que ela está na escola. Pode passar? Que nasça, né, nas brincadeiras, no parque, lá, essas relações, né, essas narrativas, né? Então, a Helena, que está observando a bacia, né, e a areia que os amigos prepararam para brincar, após algum segundo, examinando aquela brincadeira, aquele espaço, Helena dá um grande salto para dentro da água, né? Pode passar, por favor? Seu pulo foi tão potente que a água espirrou nos amigos que estavam ali perto, chamando a atenção de todos. Helena parece satisfeita com a sua performance. E os amigos também quiseram experimentar essa brincadeira, né? Então, olha as relações das crianças que vão nascendo no parque, né? Uma tentando imitar a outra, copiando, dialogando, brincando, né? Pode passar. Aliança comunicativa entre os professores, né? A gente trabalha muito dentro dessa escola, dessa forma, né? Não solitária do professor, mas uma parceria, né? Um coleguismo dentro da nossa escola. Pode passar. Que a gestão também, né, ela está junto com essa equipe, escutando o professor, escutando o coordenador, dialogando sobre aquilo que está acontecendo nesse espaço de aprendizagem com as crianças, também sugerindo, né, ela é uma pessoa também importante para que as coisas possam caminhar. Pode passar, por favor? E aí, então, vai nascendo essas alianças comunicativas entre as crianças, né? Ela vai vendo isso no adulto e vai também levando para as relações, né? Que elas têm na escola. Pode passar. Então, e as crianças vão se sentindo nesse contexto dessa escola, né? Com esse pertencimento, com essa atenção, com esse cuidado, né? Pode passar. A gente leva materiais inteligentes, né? Materiais que chamam a atenção da criança para que ela possa construir coisas, né? E não receber coisas como aquilo sendo algo pré-estabelecido que ela precisa copiar, né? Então, a criança, para construir a sua identidade, ela precisa fazer coisas, porque ela vai vendo a sua capacidade de transformar o mundo. Pode passar. As organizações autônomas de grupo, né? Então, os trabalhos no pequeno grupo, que as crianças se organizam e tem uma proposta ali, né? Com um objetivo claro, né? Então, que as crianças possam, nesses pequenos grupos, irem trabalhando. Pode passar. Então, olha aqui, né? O faz de conta, mesa de luz, como a gente viu, né? Nessas múltiplas linguagens, elas fazem um trabalho autônomo. Pode passar. Na área externa também, ela estudando a ciência, e quando a gente dá essa
essa importância para as ações da criança, né, ela vai se sentindo um pesquisador também. Ela vai anotando, ela vai estudando, ela vai trazendo o seu pensamento, porque ele é acolhido de forma respeitosa. Pode passar. Aqui também com os bebês, né? Então a gente vai vendo que essa escola, ela se inicia lá na educação dos bebês, né? E vem tendo uma continuidade na pré-escola. E se a gente fosse discutir aqui o ensino fundamental, a gente ia ir compreendendo como isso também acontece nesse outro período. Pode passar. O cuidado, né? Não só com o seu próprio corpo, mas com a natureza, com o planeta, né? E as crianças, então, elas têm essas outras propostas de trabalho, não só no espaço da sala de aula, mas num espaço, né, de toda a escola. Pode passar. Propostas ao ar livre, né? Então, a gente também vai tirando da escola aqueles brinquedos de plástico, né? E mais do que só de plástico, mas outros brinquedos que as crianças elas possam ir criando narrativas, novos pensamentos, né? Então, levando esse material para o parque, né? Em que possibilita essas brincadeiras, não só. Então, quando a gente planeja uma brincadeira, inclusive dessa natureza, a gente sabe que as crianças estão transvasando, tirando, colocando, né? Então, a gente precisa mostrar isso para os pais, quantas ações matemáticas essas crianças estão fazendo. Pode passar. As brincadeiras, né, livres das crianças no próprio parque da escola, como isso possibilita, pode passar para a gente. Os interesses e os desejos da criança, né? Até tinha uma pergunta aqui de déficit de atenção, por isso que a gente precisa escutar a criança, ver qual é o interesse dela, porque quando ela tem um foco, né? E ela escolhe, então, o aspecto afetivo está vinculado ao cognitivo, né? Então, quando ela escolhe aquilo que ela quer fazer, ela permanece até o fim, né? Então, ela não vai se desfocando, né, daquela proposta que ela escolheu para realizar. Pode passar. Corresponsabilidade, troca, a família tem que estar dentro da nossa escola, compreendendo todo esse projeto, né, entendendo que educar é um ato complexo, né, que exige diálogo e participação. Pode passar. Os conflitos, né, não só cognitivos, os conflitos que vão nascendo na escola, como que a gente acolhe, isso é prática democrática, de escuta, de diálogo, as crianças estão aprendendo a se relacionar, então é lógico que a escola de educação infantil pode ter mais conflitos, né, então a gente precisa ir apoiando a construção, a resolução desses conflitos, né, aí de forma que valoriza a escuta de um, a escuta de outro, o entendimento de um e de outro. Pode passar. Os espaços, pessoais de trânsito, né, a gente não colocar a escola toda cheia de elementos, né, para a criança só ir aprendendo a partir daquilo que ela vê, mas como que ela pode ter espaços em que ela cria dentro da escola, né, espaços que ela possa até estar sozinha criando, né, pode passar. As identidades, né, que vão nascendo dos grupos, o desenho na areia, como que eu posso ir olhando para tudo isso, né, e inclusive organizando esse ambiente, às vezes com um pauzinho, né, para as crianças, porque elas vão construindo, inclusive nos dando, né, essa didática da educação infantil, daquilo que elas gostam e daquilo que elas fazem na escola. Pode passar. Aí a gente tem a organização lá dos ambientes, né, como que a gente vai pensando para essas brincadeiras, né, para essa construção matemática, para os aprendizados, pode passar, por favor, com pedras, né,
as pausas, né? Então, como que a gente cria esses ambientes tranquilos para as crianças, né? Debaixo de uma árvore, né? A gente está até estudando num curso agora de extensão a poética dos espaços, né? Então, como que a gente pode fazer da escola esse espaço que nos toca, como a gente faz os nossos cantinhos dentro de nossas casas, né? E a escola também precisa ter esse movimento. Pode passar. E, como diz, né, como eu faço numa citação minha, né, me baseando até no Peter Moss, que é um autor que eu gosto muito, né, ele diz que essa opção não ocorre ao acaso, né, ele dá uma orientação de que é indispensável a intencionalidade, o comprometimento de todo e a existência de condições materiais para que a prática democrática se desenvolva e finalmente a educação possa ser entendida, vivida e praticada em seu conceito amplo, que engloba a aprendizagem, o cuidado e a formação. Então, acho que é isso que a gente gostaria de estar dialogando aí com vocês, né? De que essa escola, né, que nós defendemos e acreditamos, né, ela não está totalmente pronta, né? A gente precisa ir pensando primeiro nesse projeto educativo que mostra essa identidade e finalidade de forma clara, né? Aí esses princípios e valores desse cotidiano da escola, né? E depois a gente vai inserindo todos esses elementos na prática e por meio da documentação do nosso trabalho a gente avalia as nossas ações. Será que eu estou realmente fazendo uma escola de qualidade significativa para as minhas crianças, né? Então, a gente, eu também, como a Milena disse, sou professora da pós-graduação, né, e trabalho muito no mestrado profissional, que é aquele mestrado que as vagas são para as escolas públicas, né, então, a gente, e eu recebo muito, então, diretores, coordenadores, secretários de educação, e a gente faz muito esse exercício. Mostra para mim como que é o seu cotidiano, vamos pensar juntos, né, do como que a gente pode transformar alguns elementos e caminhar com outros, né, então isso é muito importante, a gente se formar uma comunidade aprendente para que a gente possa discutir sobre esse trabalho da educação, né, infantil e revelar todos esses elementos que a gente conversou aqui durante essa noite, né? Então, que a gente possa ter sempre essa coragem, né, de achar que a gente não está totalmente pronto, né? Até isso enquanto ser humano, mas que a cada dia a gente possa ir melhorando enquanto pessoa, enquanto profissional, né, para que as nossas crianças tenham essa escola, né, mais conectada com elas. Terei o passo aí para você, para a Milena, para a gente ir encerrando, né? Com certeza, eu acho assim, sabe, a gente traz aqui, né, tentamos fazer essa escuta indireta, né, ouvindo as perguntas de todos, e eu acho que, assim, uma das perguntas que a gente ainda não tratou, e eu vou falar muito rapidamente dela, que uma pessoa pediu, que era sobre o desemparedamento da infância, né? A importância de, hoje, depois de 2 anos, né, que estamos todos nós, adultos e crianças, emparedados, né? Fechados, restritos, apartados uns dos outros por conta da pandemia. Hoje tem um conceito, inclusive, que a criança foi super difundido agora, né, que é a síndrome de déficit de natureza. Eu vi aquelas crianças nas imagens ali, um pezinho na grama, um pezinho na areia. Hoje tem crianças que os pais, quando vão tentar colocar na areia, a criança se encolhe toda porque não quer ter contato com a areia, né? Então, essa síndrome de déficit de natureza
é muito séria, né? Então, eu acho que, assim, aproveitem o espaço da escola, o espaço externo, né? Vocês também vão numa pracinha perto da escola, né? Explorem esse espaço aberto com as crianças, o quanto que é importante, né? Nós estarmos em espaços mais livres, onde a saúde possa ser evidenciada, e o quanto que essas relações vão nos conectar muito, né? Nesses espaços assim. Eu acho que assim também eu procurei só atender essa resposta para não deixar essa pessoa sem resposta, e assim a gente conseguiu, né, de uma forma ou de outra, né, Rô, atender a todos. E até porque isso era uma questão, né, Tere, da pandemia. Nós tivemos, sim, atraso em todas as áreas do desenvolvimento dessa criança, mas quando a gente olha para esse projeto educativo, nos pequenos grupos, no acolhimento, nas relações, no aprendizado significativo, de boas experiências, né, esse é o caminho para que a gente vá ajudando a sanar esse prejuízo que a pandemia nos trouxe. E o desemparedamento, né, é importante que a gente compreenda que não é só quebrar as paredes da escola, mas é esse conceito que a escola é um grande local de aprendizado, né? Então, na hora da refeição, é um local de aprendizado, no parque. Então, desemparedar é entender que a escola como um todo, em todos os espaços, ela revela, né, um aprendizado para a criança. Então, como é que a gente vai construir a identidade desses espaços, inclusive, né, para que essas crianças aprendam, né, não só dentro de uma sala de aula. Isso a gente já percebia, né, antes até da pandemia, mas agora isso ficou mais latente. Então, que a gente leve esse projeto educativo como uma forma aí de sanar todos esses problemas que a pandemia nos trouxe para a infância, né? Que trouxe para a infância. muito obrigada a todos vocês e todas vocês. Muito obrigada. Milena? Pessoal, eu estou aqui. Olha, gente, eu gostei muito da nossa conversa de hoje, aprendi bastante. A gente teve um grupo aqui que permaneceu o tempo todo, 115 pessoas, né? Eu acho que isso mostra, né, que estava interessante, né? Eu já tenho mensagens no meu WhatsApp de alguns grupos comentando também, né? E vamos pensar em outros, né? Tivemos reflexões profundas sobre a educação infantil. E para a gente do Instituto Arcor, eu sempre falo que o Instituto Arcor só existe porque existem pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? E vocês acreditaram que hoje seria um momento de aprendizado, né? De reflexão, e escolheram estar aqui. Então, em nome do Instituto Arcor, agradeço muito a presença de todos e uma excelente noite.